Boa noite, muito obrigado por sua companhia mais uma vez neste quinto dia com Maria. Nós estamos aí fazendo esta motivação, tendo algumas formações, são praticamente uma novena de formação para aprofundarmos um pouco mais sobre a história da Virgem de Fátima, das aparições da Virgem de Fátima e também crescermos na doutrina, naquilo que a nossa Santa Igreja nos ensina. E eu convido você a participar conosco essa noite, é uma alegria ter você participando aqui comigo. Vejam, antes de iniciarmos aqui, o padre vai fazer uma oração, mas antes de iniciarmos não se esqueça de se inscrever neste canal se você não for inscrito. Também ative o sino de notificações, curta e compartilhe os nossos vídeos para também gerar um pouco mais de alcance e nos ajudar também na evangelização, certo? Convido você agora a se colocar na presença do Senhor, fazer a tua oração, apresentar a sua vida nas mãos da Virgem Maria, a Santíssima Virgem Maria, Mãe de Fátima. Nós te apresentamos o nosso coração, precisamos de Ti, nós que somos enfermos, nós que sofremos, pedimos a graça de acolher o nosso coração, para que também possamos sofrer como sofreu Teu Filho. Ó Maria, nos acompanhe nesta caminhada. Ó Maria, Virgem de Fátima, ensina-nos a passar pelos sofrimentos, principalmente os sofrimentos da doença. Nós que estamos vivendo neste tempo de pandemia, ensina-nos, ó Mãe, a ter esperança. Ensina-nos a esperar nas coisas celestes. Ajuda-nos, ó Mãe, para que possamos crescer na fé. Nós te pedimos, Mãe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Não estou com a imagem de Nossa Senhora de Fátima, estou aqui atrás do padre com a imagem de Nossa Senhora do Carmo. O padre está numa casa que só tem esta imagem. Que bom que nós temos essa bela imagem de Nossa Senhora do Carmo. Rezamos. Enfim, então vamos para a nossa formação. E hoje a nossa formação é sobre Nossa Senhora Saúde dos Enfermos. Nós chamamos e conhecemos Nossa Senhora como quem reza a ladainha com frequência, tem um título lá, Nossa Senhora Saúde dos Enfermos. Ela é a saúde dos enfermos. Para preparar essa formação, eu tentei buscar em alguns lugares relatos de curas, de enfermidades por meio de Nossa Senhora de Fátima. Encontrei vários, mas os relatos que se deram ali, eles são muito mais após as aparições de Nossa Senhora do que do dia próprio, dos dias que se decorreram ali, que ocorriam dentro das aparições. Mas eu encontrei nos relatos um diálogo muito interessante em duas aparições diferentes, o diálogo entre Lúcia e Nossa Senhora, que me chamaram bastante atenção e quero trazer aqui a vocês. Primeiro, imagina o seguinte, já era agosto, já estava na quarta aparição de Nossa Senhora e já acompanhavam os pastorinhos ali, não só algumas pessoas, não eram somente alguns, imagina, já era a quarta aparição, já eram 4 meses de aparição, já eram 4 meses de aparição, maio, junho, julho, agosto, já eram 4 meses de aparição. A grande maioria ali queria ver Nossa Senhora, queria saber o que estava acontecendo, muitos curiosos, queriam pedir Nossa Senhora, queriam pedir curas, queriam ver milagres, queriam ver prodígios. Imagine quantos curiosos estavam ali. Tem até um relato ali de uma tia de Jacinta, depois de acabar a aparição de agosto, que não ocorreu no dia 13, ocorreu no dia 19 de agosto, porque essa aparição do dia 13 de agosto, eles estavam presos na cadeia, os 3 pastorinhos, mas depois eu conto um outro episódio. Mas enfim, então aí eles foram soltos e essa aparição ocorreu no dia 19 de agosto. E quando ocorreu, imagine que Jacinta, ela pegou, depois da aparição, Jacinta pegou e colheu
os ramos da árvore onde Nossa Senhora ficava, né? onde ela aparecia em cima de alguns ramos. Aí Jacinta colheu estes ramos. E voltando para casa, no caminho de casa, encontraram com uma tia de Jacinta, né, que custava para crer, chamava-os até de mentirosos, falava, vocês são mentirosos, vocês estão mentindo, né? E até este momento ela foi surpreendida com alguns dos galhos que a Jacinta ela pegou ali depois da aparição. Os galhos elas ficavam debaixo do pé da Santíssima Virgem, como disse, e quando ela recebeu estes galhos e ela sentiu, eles exalavam um grande perfume, um maravilhoso perfume, né? Enfim, então vejam, muitas pessoas elas queriam ver o quê? Milagres, queriam ver milagres. Eu quero ver, eu quero sentir, eu quero tocar, eu quero ver um milagre, eu quero ver uma cura. Eles queriam ver. Os pedidos que mais chegavam para eles eram pedidos de curas, de doenças, né? Nesta aparição de agosto, Lúcia conversando com Nossa Senhora, ela pergunta, queria pedir-lhe a cura de alguns doentes. Nossa Senhora logo responde, sim, alguns curarei durante um ano. Vejam, queria pedir a cura de alguns doentes. Sim, alguns. Tipo assim, eu vou curar alguns. E estes eu curarei durante o ano. Depois, tomando um aspecto mais triste, ela rezai muito e fazei sacrifícios por pecadores, que vão muitas almas para o inferno, e por não haver quem se sacrifique por elas. E como de costume, ela depois começou a se elevar em direção ao nascente. E depois, na aparição seguinte, lá em setembro, no dia 13 de setembro, mais uma vez Lúcia pede, tem-me pedido para lhe pedir muitas coisas, a cura de alguns doentes. Depois ela especifica, de um mudo surdo. E Nossa Senhora responde, sim, alguns curarei, outros não. Olha que bastante interessante esse relato, né? Alguns curarei, outros não. Depois ela diz, em outubro farei um milagre para que todos acreditem. Olha que interessante, né? Nossa Senhora, conhecida como saúde dos enfermos, ela ali escolhe curar alguns e deixa outros passar. A gente precisa entender essa questão da saúde, né? A gente precisa entender essa questão da doença na nossa vida. É muito interessante esta resposta de Nossa Senhora para Lúcia, curarei alguns, né? Foi a mesma nas duas questões, eu curarei alguns, outros não. Ela tem esse título, mas ela não deu a saúde a todos os que lhe pediram. Precisamos entender primeiro também que Nossa Senhora ela carrega esse título, e amanhã nós vamos ver com mais específico, amanhã a gente vai ver esse mesmo relato de outra forma. Mas precisamos entender que Nossa Senhora não é só carrega esse título de saúde dos enfermos por conta da saúde física, mas também por conta da saúde interior, né, da saúde espiritual. Ela devolve a saúde espiritual. A saúde que ela dá também é a saúde divina, a saúde da alma. Mas enfim, tratando-se de saúde das doenças, né, físicas, o que nós devemos entender? Lá no Compêndio de Teologia Ascética e Mística, o padre está utilizando bastante, né, esse livro. Eu acho bastante interessante, ele tem muita coisa, tem muita informação sobre aquilo que é a doutrina da Igreja. Então, no Compêndio de Teologia Ascética e Mística, lá nós encontramos uma definição bastante importante para entender o que nos deve causar quando nós estamos doentes. Então, lá ele fala, nós encontramos na parte de provações providenciais. Aí ele faz o seguinte, provações providenciais, físicas ou morais, como as doenças. Depois ele coloca outras, né? Os lutos de família, as angústias da alma, os reveses da fortuna, são muitas vezes acompanhados de graças internas que nos estimulam a uma vida mais perfeita. Vejam, as doenças são acompanhadas de graças internas que nos estimulam a uma vida mais perfeita. Elas nos fazem desapegar daquilo que não é Deus, purificam a alma pelo sofrimento, fazem-nos desejar o céu e a perfeição que é o caminho para o céu. Contanto que a alma tire proveito destas provas para se voltar a Deus. Veja,
Precisamos enxergar a doença também como uma provação, não como um mal, porque às vezes a gente vê a doença, nós temos isso, enxergamos a doença como um grande mal. Nossa, é um mal, estou sofrendo. Nós não vemos como uma prova. Uma prova, quando você vai fazer uma prova na sua escola, uma prova para mostrar que você sabe, uma prova para que você aprenda mais e para que você cresça, né? Uma prova, quando você faz uma prova na escola, ela tem esse sentido de evolução, né? Ou, por exemplo, nós podemos colocar aqui uma corrida, por exemplo. A corrida nós chamamos de prova, né? A prova dos 100 metros rasos, né? Aquelas pessoas que correm, elas vão correndo ali, aquela competição. Esta prova, vão passar ali por obstáculos para ver quem chega na frente, para ver quem é melhor. Então vejam, a prova ela nos faz melhorar. A prova nos faz melhorar. Quanto mais difícil a prova, melhor nós saímos depois da prova. Nós melhoramos, nós ficamos melhores após a prova. Eu lembro quando eu fazia muitas provas, né, quando eu era moleque, estudando, depois também na faculdade. Eu lembro que às vezes eu não aprendia muita coisa, aliás, não abstraía muitas coisas no estudo, e às vezes era interessante que eu aprendia, o momento que eu percebi que eu aprendi, o negócio entrava no meu coração, era o momento que eu fazia a prova. Eu falei, puxa, agora eu entendi. No momento que eu fazia a prova, que eu realizava a prova, agora eu aprendi, eu saía melhor da prova. É uma coisa interessante, você tem aquela satisfação. Puxa, eu fiz a prova, eu passei na prova, estou melhor após a prova. Enfim, essas são as provações, e devemos olhar a doença também como uma prova, como uma provação. Nós temos o costume diário de passar por estas pequenas provas e frequentemente nos vem aquela prova mais pesada. Um outro exemplo, nós estamos aqui passando, né, este ano 2020 é um ano muito atípico para todos nós. Estamos passando por este momento de pandemia. Estamos vivendo aqui um momento muito estranho. Nós estamos passando por uma grande crise na saúde. E veja que interessante, muita gente se revolta contra Deus. Porque muita gente doente, muita gente morrendo, muita gente se dando mal, e essas pessoas se revoltam, não essas, né, mas muitos se revoltam contra Deus. Vejam, se acaso essa doença que acometeu o mundo, ela não nós não podemos olhar ela como uma coisa, uma coisa má. Tipo assim, ela tem como um mal que tem um poder próprio. Nossa, essa doença é um mal. Não, sim, ela é má, ela é ruim, né? Ela nos faz ruim. Mas não podemos olhar como se ela tivesse um poder próprio. Parece que às vezes a doença parece que é maior do que a graça de Deus. Parece que a doença é maior do que a esperança que nós deveríamos ter. Não é? Não, a doença não é maior. E se passarmos por ela, e como nós passamos, nos fará crescer mais, nos fará melhor. Muitos que são curados de doenças, por exemplo, passam e ali conseguem anticorpos, né, para passar por outros momentos com muito mais resistência, né? A gente precisa entender que nosso Deus, na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, já venceu sobre todo o mal, já derrotou o mal. Já não existe mal que nos possa assolar. Se nós estivermos em Jesus Cristo, não existe mal que nos possa assolar. E acontece que algumas coisas, mas ainda são permitidos por Deus para que nós cresçamos, essas provas, para que nós nos desapeguemos daquilo que não é Deus, para que nós sejamos purificados pelos sofrimentos, para que nós para desejarmos o céu, para desejarmos a perfeição, que é o caminho para o céu. E por isso nós precisamos tirar proveito destas provas. Deus nos permite estas coisas para purificar a nossa fé. Veja o que diz São Paulo lá em Romanos, né, capítulo 9, versículo 18. Ele diz o seguinte:
Os sofrimentos do tempo presente não têm proporção com a glória futura. Lá em Romanos capítulo 5, do 3 ao 5, do versículo 3 ao 5. Com ele até nos regozijamos no meio das tribulações, pois cada uma delas, pacientemente suportadas, nos granjeará um grau a mais na visão e amor de Deus. Você já ouviu falar daquelas pessoas que dizem que perdem a fé por conta do sofrimento? Estou sofrendo, perdi a fé. É tanto sofrimento que eu até duvido de Deus. Pois bem, o movimento nestes momentos de sofrimento, de doença, deveria ser em nós completamente diferente. É tanto sofrimento que nossa inteligência é iluminada por Deus, e nós ali temos a certeza de que um dia nós passaremos desta vida para Deus, onde não há mais dor, onde não há doença, onde não há choro, onde não há gemido, onde todos nós seremos felizes. Neste tempo que nós vivemos, é como nos ensina São Paulo, que nós possamos crescer na visão e no amor de Deus. Neste mundo que nós vivemos, nós temos a Nossa Senhora, que é chamada saúde dos enfermos, pois ela nos cumula de uma nova esperança, da esperança do céu. Por isso que ela é mãe dos enfermos, ela pega a nossa enfermidade. Não é isto que resume a tua vida, não é a tua doença que resume a tua vida, mas a tua fé. Ela pega a nossa fé, ela pega e cuida, ela embala a nossa fé, ela conserva a nossa fé, ela com o teu manto conserva intacta a nossa esperança, a nossa fé. Conta-se no relato ali dos pastorinhos de Fátima que eles sofreram muito nas mãos do governo português, né? Como disse no começo, as crianças elas foram presas, mas elas não perderam a fé. Elas continuaram. E num relato, né, a Lúcia ela começa a perguntar, né, para a Jacinta: Jacinta, nós estamos sofrendo bastante. Já que estamos sofrendo, vamos oferecer estes sofrimentos. Quando se trata de criança é muito interessante, né? Já que estamos sofrendo, então vamos oferecer estes sofrimentos. O que você acha, Jacinta? Vamos oferecer esses sofrimentos pelos pecadores, vamos oferecer em reparação por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo Imaculado Coração de Maria, vamos oferecer pelo findar da guerra, vamos oferecer esses sofrimentos pelo quê? Eu quero oferecer esses sofrimentos por todos. A gente precisa sofrer. Eu escolho todos eu quero sofrer por todos. Eu quero sofrer por todos. Ela não perdeu a fé. Ela continuou com a sua fé e deu sentido àquilo que ela fazia. Deu sentido à sua doença, ao seu sofrimento, à sua dor. Foi pela força dela? Não. Foi pelo cuidado de Nossa Senhora com essas crianças. Mesmo que padeçamos o nosso físico, Nossa Senhora não nos deixa perder a esperança e cairmos no desânimo. Segura nas mãos da Virgem Maria. Segura nas mãos da Virgem Maria. A certeza do sofrimento aqui é a certeza de que este mundo não é nosso. É que o nosso mundo, que esta vida não é essa, mas que estamos suportando tudo isso aqui para chegarmos lá purificados e abraçarmos a Deus, amando a Deus sobretudo, desapegados desta vida, desapegados. Eu já vi tanta história bela de pessoa doente que faleceu em Deus. Eu lembro que tem uma imagem de Nossa Senhora do Carmo, eu lembro de uma unção dos enfermos que eu fui dar no hospital, e chegando lá era uma sexta-feira, né? Sexta ou quinta-feira à tarde, não me recordo. E eu cheguei lá para dar comunhão, fui dar o viático para ela, né? O viático fui dar os últimos sacramentos. São os enfermos, a última comunhão dela, enfim, a confissão, absolvição, indulgência plenária. E aí, chegando lá, né, a senhora estava com um respirador, né? Ela já não aguentava mais muita coisa. Enfim, pedi aos médicos para que ela pudesse comungar, os médicos não queriam. Cheguei perto dela, ela mesma tirou o negócio que estava dentro dela, ela estava
não sei se era respirador, não entendo de medicina, mas alguma coisa que estava aqui na boca dela, que estava fazendo ela respirar, botava assim, ela pegou, ela tirou, ela falava, ela não conseguia respirar direito, padre, eu quero comungar, ela dizendo, né, sem respirar, eu quero comungar, né, e, enfim, e ali, né, pegou e comungou, dei todos os sacramentos para ela, enfim, depois eu fui embora, depois conversando com a família dela, ela era muito devota de Nossa Senhora do Carmo, ela tinha uma devoção muito linda de Nossa Senhora do Carmo, e no sábado seguinte era o dia de Nossa Senhora do Carmo. Foi muito interessante, né, que essa senhora morreu no dia de Nossa Senhora do Carmo, né, ela esperou, foi lá na quinta-feira, no sábado, que era o dia de Nossa Senhora do Carmo, ela faleceu. Né, e isso, assim, uma história muito bonita, né, porque tem fé, a mulher tem a fé. Ela não perdeu a sua fé naquele momento ali, ela queria excomungar, ela queria estar com Jesus, ela sabia o que era mais importante na vida dela. Outro exemplo interessante, Jacinta e Francisco. Eles faleceram do quê? Jacinta, ela faleceu no ano de 1920, ela tinha 9 anos de idade. Ela faleceu de peste, a peste espanhola, a gripe espanhola. Né? Faleceu doente. Né? E mesmo assim ela não estava triste na hora da sua morte, não. Francisco, a mesma coisa, faleceu um ano antes, em 1919, faleceu de pneumonia. Né? Vejam, viram Nossa Senhora, saúde dos enfermos, e morreram, né, doentes, acometidos por uma doença, e não perderam a fé. Nós não podemos perder a nossa esperança. Muitas dores. Eu sei que é muitas dores, é difícil, não estou falando aqui que é fácil, mas estou falando aqui que nós precisamos nos colocar nas mãos da Virgem Maria e dar sentido àquilo que nós passamos. Nossa Senhora não nos deixa perder a fé. É interessante como pensar na morte mexe com a gente. Imagina ali Jacinta e Francisco, na primeira aparição de Nossa Senhora já joga para eles esta novidade. Vou levar vocês logo, vocês vão morrer logo. Né? Já ficam sabendo que morreriam. Logo vocês vão morrer. Mas é lógico, vai dar um certo tormento. Mas se nós pensarmos, né, como deveríamos viver, né, neste momento tão incerto na nossa vida, nesta vida que já é por si incerta, que nós já não sabemos, com pandemia ou sem pandemia, nós não temos muita ciência daquilo que nos pode acontecer hoje, amanhã, né? Mas deveríamos viver com a certeza de que poderíamos morrer logo. A certeza de que a morte é logo, de certo nós evitaríamos pecar e desejaríamos o céu. Se nós soubéssemos que vamos morrer logo, muitas pessoas esperam para procurar o padre, para procurar receber o sacramento somente no momento da morte, que é o momento do logo. Quem dera se nós pensássemos na morte. A doença não nos pode tirar a fé. Essa pandemia não nos pode tirar a fé. Nada pode nos separar daquilo que Deus tem para nós na eternidade. Nada. Talvez perdemos um pouco a mão, pois pensamos pouco no céu. Pensamos pouco naquilo que nós teremos. Pensamos mais nos sofrimentos do que pensamos no céu. E precisamos aprender a pensar mais no céu. Muito mais no céu. Aceitaríamos com muito mais docilidade os sofrimentos. Aceitaríamos com muito menos reclamação aquilo que Deus tem para nós, olhando desta forma. Também um outro aspecto, né, que precisamos nos fazer pensar é aquilo que nós encontramos na Sagrada Escritura sobre os doentes. Cristo está presente de muitíssimas maneiras na igreja. Ele está presente na oração, nas orações da igreja, está presente nos sacramentos, de modo muito particular, ele está presente sob a espécie eucarística, está presente na revelação, na Sagrada Escritura, mas não esqueçamos também, Cristo está presente nos doentes. E cito aqui
aquilo que nos diz São Mateus, no versículo do capítulo 25, do 31 ao 46. Ele nos diz o seguinte: quando o Filho do Homem vier em sua glória acompanhado de todos os anjos, ele se assentará em seu trono glorioso. Todas as nações da terra serão reunidas diante dele, e ele separará um dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, e colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, recebei em herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava, e aqui é interessante, pois eu estava com fome e me deste de comer, eu estava com sede e me deste de beber, eu era forasteiro e me recebeste em casa, eu estava nu e me vestistes, doente e cuidastes de mim, na prisão e viestes até mim. Cristo doente, eu estava doente e cuidastes de mim. Cristo doente, Ele está nos doentes. Cristo está presente nos doentes. Sabe, a doença também é um modo de nos igualar a Cristo sofredor, a Cristo que sofre. Cristo que sofre. A Cristo que sofreu e se adoeceu, porque esse sofrimento leva a adoecer, né? As feridas são uma doença, causadas ou elas causadas por alguma doença ou causadas por alguém. É uma doença, a ferida é uma doença, né? Então Cristo, ele sofreu, ele se adoeceu de tanto nos amar. Cristo se adoeceu de tanto nos amar. Fico pensando, quem estava lá durante a vida para cuidar desse Deus doente de amor? Fico pensando, quem estava lá para ensinar este Deus que sofre por amor, para ensinar este Deus a falar, para ensinar este Deus a andar, a dar os primeiros passos, passos estes acompanhados por ela até o Calvário, passos de amor. Jesus Cristo estava ali todo doente, todo sofrido de amor, e Maria estava lá, acompanhando tudo. Do alto da cruz, este Deus, doente de amor por nós, este Deus, ele entrega todos aqueles que são motivos da sua doença, todos aqueles que ele ama, ele entrega nas mãos da Virgem Maria. Todos aqueles que eram motivos da sua doença, todos nas mãos da Virgem. E a mãe recebeu a causa de toda a enfermidade do seu filho, do seu Deus. A mãe recebeu em tuas mãos, ela é a saúde dos enfermos, porque Cristo estava enfermo. Ela acolhe também aqueles que sofrem como o seu filho sofreu. Ela acolhe, ajuda nos passos, acompanha-os, assim como acompanhou o seu próprio filho. Ela é a saúde dos enfermos. Ela é a saúde dos enfermos. Ela acompanha, né, os enfermos, assim como ela acompanha o seu filho enfermo de amor. Por isso, precisamos e podemos dizer, ela é a saúde dos enfermos. Quando sabemos que estamos enfermos com Cristo e damos sentido a tudo aquilo que aqui nós passamos, aquilo que aqui nós sofremos. Peça essa graça a Nossa Senhora para que talvez, né, você não esteja doente de alguma doença, mas talvez a tua enfermidade seja uma coisa mais, uma angústia, enfim, né, algum tipo de sofrimento. Vou colocar aqui a doença, né, algum tipo de sofrimento. Una-se a Cristo sofredor. Una-se ao Senhor que sofreu de amor por nós. E deixe que aquela que cuidou dos sofrimentos de Cristo, cuide também dos teus sofrimentos. Porque ela é a nossa saúde. Ela nos aponta para o céu. Ela nos enche de esperança. Não nos deixa desanimar. Que a Santíssima Virgem Maria nos ajude. Quero aqui rezar. Deixa eu pegar aqui o pá. Que a Santíssima Virgem Maria nos ajude e nos acompanhe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Deus, cuja o Filho unigênito com sua vida, morte e ressurreição nos mereceu o prêmio da salvação eterna, nós o suplicamos que nos conceda que, meditando os mistérios do Santíssimo Rosário da Bem-aventurada Virgem Maria, imitemos os exemplos que nos ensinam e alcancemos o prêmio que prometem. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Que o Senhor Deus Todo-Poderoso desça sobre... Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, rico em misericórdia, desça sobre vós, Pai e Filho, Espírito Santo. Amém. Um grande abraço. Shalom.